Beleza. Então, iniciamos a gravação. Bom dia. Daremos continuidade aqui ao estudo de instalações elétricas, tá? Conforme as últimas aulas aí. E bem, a última aula, então, nós vimos o levantamento, né, de carga, né, para iluminação. E aí começamos a estudar, então, a NBR 5410, tá? Que é a norma aí, referente às instalações elétricas. Aí nós vimos essa questão da iluminação no teto, ponto de luz, distância, de arandelas, por exemplo, nos banheiros, tá? E aí agora, para montar uma tabela, né, de potência, a gente parte do ponto, né, dessa condição aqui, que a norma sugere. Para áreas igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente atribui 100 volt-ampere. E para a área superior, a cada 6 metros, né, para os primeiros 6 metros, a gente atribui 100 volt-ampere. E os valores superiores a 6 metros, a gente acrescenta 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados. Né? Então, é uma forma, né, de normatizar isso aí. E aí, dentro da nossa planta, né, faremos todos os estudos relacionados a essa planta, né? Uma planta baixa de uma casa simples, né? Uma área de serviço, cozinha, copa, sala, 2 dormitórios e um banheiro. Tá? E aí, partindo do ponto das dimensões dessa casa, é que a gente já começa a fazer o levantamento da potência. Então, por exemplo, a sala tem 9 metros quadrados, 9,91 metros quadrados. Eu sei que os primeiros 6 metros eu atribuo 100 volt-ampere. E aí, acima dos 6 metros, quando eu tiver 4 metros quadrados, eu adiciono mais 60. Então, a sala, a copa, né, a cozinha, aliás, a sala e a copa, 6 metros quadrados, vão ficar com 100 volt-ampere. Aí a cozinha, eu tenho 11,43 metros quadrados, o dormitório 11 metros quadrados, então quer dizer, os primeiros 6 metros quadrados eu atribuo 100 volt-ampere e o próximo 4 metros quadrados eu atribuo 60 volt-ampere. Então aí já fica a cozinha e o dormitório com 160, né? Porque ambos têm, eu tenho aí 10 metros quadrados, né? Ainda tem uma fração que sobra aqui. Muito bem. Aí depois no dormitório 2, a mesma coisa, né? Então eu vou ter uma fração de 6 metros quadrados e outra de 4, então 160 metros quadrados. Jackson Amaral. Eu não entendi aqui. Deve ser alguém que entrou com o e-mail de outra pessoa. Ah, tá. É ele. Bom dia, Eline. Bom dia, professor. Desculpa, eu estava entrando com o e-mail errado. Não, sem problemas. Sem problemas. Bom, continuando aqui. E aí, banheiro, né? Banheiro eu tenho uma fração de... Né? Banheiro geralmente é menor, né? Uma área de serviço de 5 metros quadrados e um hall, tá? De 1,80, ou seja, atribuir aí valores, o valor padrão, né? Para cada área de 100 volt-ampere. Tá? Bom, isso aí a gente viu aula passada, agora na aula de hoje vamos focar aí nas tomadas. Vocês estão vendo que são cálculos simples, tá, pessoal? É isso mesmo.
À medida que a gente aumenta a complexidade da planta, né, é que essa distribuição tem que ser repensada. Mas a norma ela serve para isso, para que você possa ter uma base, e a norma é construída, né, em cima das equações, né, em cima dos equipamentos, dos dispositivos disponibilizados, tá? Então, na verdade, essa norma, ela tira esse valor, por exemplo, de 100 volt-ampere, tem um embasamento para tirar ela, né? Ela sugere esse valor pela, pelo geral, pelo cotidiano, né, de cargas de iluminação que são instaladas nas residências, tá? Na tomada é a mesma coisa. Então, a norma vai informar para a gente, vai sugerir para a gente determinados parâmetros baseado no que se convence, do que se costuma se utilizar, né? Ou seja, de um convencional. Então, olha lá, a primeira condição, né, a primeira sugestão aí é as condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas. A norma vai sugerir um mínimo, porque você pode instalar quantas tomadas lhe for necessário para aquele determinado cômodo, né? Então, você tem um cômodo na sua residência que você quer fazer de escritório, por exemplo, ou de laboratório, sei lá, você quer fazer uma bancada, e nessa bancada você quer colocar tomadas para disponibilizar o uso de diferentes equipamentos, né? Sem ter que ficar colocando Benjamin, né? Extensão. Isso é muito melhor, né? Porque a extensão ela é um ponto de risco, tá? Nós fazemos uso no cotidiano, mas ela tem seus riscos, né? Ela tem suas proteções, mas tem seus riscos, tá? O ideal é que a gente, no uso contínuo, né, a gente parte para o projeto realmente das tomadas, que elas possam ser constituídas, né, instaladas, distribuídas na residência ou no cômodo, né, de forma segura, com as proteções e tudo mais, com as proteções dos circuitos com os disjuntores, os eletrodutos, né? Então, as extensões, os benjamins, nós vamos usar de forma provisória. Quando o provisório passa a ser contínuo, então quer dizer, ali tem um certo problema. Um erro de projeto ou uma ausência de projeto. Bom, então, olha lá, condições para estabelecer a quantidade mínima, tá? Nós vamos trabalhar com o mínimo de pontos de tomadas. O ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica é feita através, né, da tomada corrente. Um ponto de tomada pode ter uma ou mais tomadas de corrente, tá? Então, a gente já viu que tem as tomadas simples, tomadas duplas e tudo. Então, olha lá, cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada. Salas, dormitórios, independente da área, e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros, porque aí a gente está falando de fração linear, porque a tomada vai ser instalada numa parede, né? Então, a gente considera 5 metros linear, contando de uma distância para outra, tá? Ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possíveis, tá? Então, essa é a sugestão, tá, da norma. Na verdade, a gente sabe que cada cômodo vai ter um uso, né? Então, você tem aí um dormitório, você vai ter um diferente tipo de uso, você vai ter uma sala, um diferente tipo de uso. E a gente tem que pensar também nas possíveis modificações, tá? Tudo bem que quando o arquiteto, o engenheiro civil estão projetando determinada edificação,
né? Na hora de chegar nessa parte elétrica, ou o próprio engenheiro eletricista, né, está fazendo o projeto elétrico, sugere-se, né, baseado nessa norma, um número maior de tomadas, de forma que possa ser feito, possa mudar o layout. Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Num quarto, por exemplo, você vai ter o lugar da cama, você vai ter o lugar do guarda-roupa, o lugar dos móveis e tudo mais, né? E às vezes você muda o layout e falta tomada. E aí a pessoa vai ter que ficar usando extensão, benjamin. Obviamente isso não é interessante. Partindo do ponto que essa instalação, vocês vão trabalhar em instalações elétricas rurais, né? Então, cômodos, oficinas, ou mesmo locais residenciais para os funcionários, né, da propriedade e tudo mais, é importante se atentar para isso também, tá? Porque é um projeto. Você está desenvolvendo o projeto, é nesse momento que você tem que pensar nas diferentes possibilidades, tá? Então, é no projeto que a gente coloca todas as ideias, né? Em projeto que a gente insere as possíveis configurações, tá? Baseado, obviamente, nesse mínimo aqui. Bom, varanda, pelo menos um ponto de tomada. Cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes. Um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E aí vocês já viram que diminuiu essa distância, né? Justamente porque aqui é área molhada, tá, pessoal? Ou seja, a área molhada a gente considera a área que realmente se molha, né? A área que eventualmente você vai jogar água para limpar, para fazer alguma coisa, né? Você não vai jogar água no chão do quarto para poder lavar ou tudo mais. Então, o dormitório já não é uma área molhada. Mas a cozinha, eventualmente a copa, tá? A lavanderia, são locais na residência que você, né, que pode sujar e que você eventualmente vai ter a área molhada. Então, a distância já diminui justamente para que existam mais tomadas e evite o uso de extensão e tudo mais. Bom, independente da área, então, você considera a distância linear para inserir as tomadas. Acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 1 ou 2 tomadas, mesmo ponto, em ponto separado, né? Justamente aí pensando já nos eletrodomésticos. Então, aqui, eletrodomésticos que você vai usar no preparo de alguma alimentação. No caso de oficinas ou dos cômodos, a mesma coisa. Eventualmente você vai precisar conectar, fazer uma ligação, por exemplo, de um esmeril, de uma furadeira ou de um outro equipamento qualquer para fazer um reparo, uma ação. E aí você tem aquela limitação de tomadas, né? E aí quando a gente trata, né, de cargas com motores, cargas indutivas, a gente tem que prestar mais ainda atenção, né, no sistema de proteção, tá? A corrente que vai estar circulando, justamente para tomar todos os cuidados possíveis de proteção elétrica. Bom, seguindo aí, então, a gente viu cozinha, copa, lavanderia, área molhada, né? E aí vem o banheiro, que é uma parte bem específica. Então, olha lá, no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, né? Lembrando aí da distância em relação ao box, né? Que aí é eventualmente a área que vai ser molhada continuamente. Então, no banheiro, né, vocês já viram que tomada próxima ao chão é difícil, você não vai encontrar.
justamente pelo risco, né, da área molhada, mas você vai encontrar aí próximo à pia justamente para conexões de determinados tipos de dispositivos eletrônicos, né, e elétricos que possam ser usados em banheiro. Bom, em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo, evitando assim exatamente o que eu venho falando, né? O uso de extensão, Benjamin, né? Que pode comprometer a segurança. Muito bem. E aí, pessoal, dentro das tomadas, eu tenho aquelas tomadas de uso geral, tá? Que não se destina à ligação de equipamentos específicos. Tá? Então, assim, são aparelhos móveis ou aparelhos aí portáteis, né? Então, a tomada de uso geral vai ser utilizada, como o próprio nome diz, de forma geral. E aí a condição para estabelecer, né, essas tomadas, ela banheiro, cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, área molhada, né? Atribuir no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada, com até a sugestão aí de 3 tomadas. Atribuir 100 volt-ampere para os excedentes. Então, é o que a norma sugere. Tá? Demais cômodos ou dependências, mínimo de 100 volt-ampere por ponto de tomada. Então, quer dizer, aqui coloca-se um certo limite, né? E 100 volt-ampere para excedente. Vamos ver como é que vai ficar a nossa tabelinha relacionada àquela planta baixa, né? Com essa regra. E aí, o próximo uso de tomada a gente classifica como tomada de uso específico, né? Então, é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição ambiente. Então, de uso geral, você vai ter um uso, né, eventual. Aqui vai ser um uso específico, mais contínuo. E aí, como sugestão aqui, né, como exemplos, temos o chuveiro, secadora de roupa, torneira elétrica. Eu até falei com vocês, a torneira elétrica, ela aqui no Nordeste, né, nas regiões mais quentes, ela praticamente você não vai ver, né, esse tipo de uso. Inclusive hoje é mais comum você ter placas solares, né, com aquelas placas que, né, trabalham junto com um boiler, né, e o boiler armazena a água quente que vem das placas, né, que nas placas circulam a água fria, e a água fria é esquentada pelo calor do sol naquelas superfícies escuras, né, que acumulam calor. Aquela água vai para o boiler, que é um armazenamento metálico, né, e aí você distribui aquela água quente, né, para a cozinha, para lavanderia, né, para os banheiros. E aí você mistura, né, a água fria com a água quente. Então, quer dizer, você não faz o aquecimento elétrico, é um aquecimento da água via placas solares. Isso é muito interessante, porque o aquecimento dessas placas, né, ele é feito até em dias nublados. Então, quer dizer, é impressionante. Até com o mínimo de calor é possível, né, poder esquentar a água. O problema é à noite. E quando chove, que aí a superfície de contato, né, que faz o calor ser acumulado pelo sol, ele é perdido. Mas, por exemplo, nas regiões mais frias, né, lá para o sudeste, sul, a torneira elétrica já é uma realidade, né?
Na minha própria residência ali em Minas Gerais tinha. Uma vez a gente instalou devido ao frio, né? Durante os períodos frios do ano, é muito frio. Então, você vai lavar a mão no banheiro, por exemplo, você congela. Então, a torneira elétrica, que é, né, na região aqui, não faz muito sentido, porque é quente o ano inteiro, né? Em algumas regiões fazem muito sentido. Mas eu acho que o principal aí seria, né, por exemplo, o chuveiro, né, o micro-ondas, a secadora de roupa. Então, o micro-ondas também. Por que o micro-ondas? O micro-ondas, ele apesar de nós vemos aí e utilizarmos micro-ondas nas tomadas de uso geral, então, na maioria das vezes as pessoas usam micro-ondas, né, das residências e plugando em qualquer tomada e funciona, beleza. Né? Como eu disse também na aula passada, o que vai ser um problema, você usar um micro-ondas, por exemplo, numa tomada de uso geral, vai ser um problema o tempo, o período, né, de uso. Ao longo dos anos, aquela tomada e fiação pode não ser dimensionada de forma correta. E aí, com isso, ela vai esquentando e vai derretendo. Eu dei o exemplo para vocês, né, semana passada, da residência que eu moro, né, hoje, né, em que foi feito exatamente isso. O projeto, né, a residência, foi projetada de uma forma, ou seja, a tomada de uso específico para o micro-ondas foi projetada de um lado da cozinha, mas a pessoa decidiu usar do outro. A pessoa não conhecia isso, não sabia que isso era um problema. Para ela, tá a tomada disponível lá, colocar o micro-ondas, pronto, acabou. Né? Igual você liga um liquidificador, né? Qualquer outro eletrodoméstico. Só que o micro-ondas, ele vai ter aí mais de 1000 watts de potência. Tá? Ele vai ter uma potência aí considerável. E se você usa para esquentar uma água, esquentar né, qualquer coisa em 30 segundos, 1 minuto, é uma coisa. Agora, quando você vai descongelar, que você fica ali 5, 7 minutos, né? Ou então esquentar, né, descongelar e esquentar, esse tempo já é o suficiente para esquentar a fiação e poder começar a colocar em risco né, aquele circuito elétrico. E o uso contínuo ao longo dos anos vai tirando a proteção de isolação dos cabos, derretendo, principalmente nos pontos de junção, o que pode colocar em risco. Tá? Primeiro, parar de funcionar, e segundo, gerar um curto-circuito. Então, é muito perigoso. Tá? Parece coisa simples, mas não é. Por isso que no projeto vocês têm que se atentar ao que vai ser utilizado, as ferramentas. Né? Se é uma oficina, se vai ser ali plugado motores, a potência dos motores, né? A demanda de potência, para você dimensionar todo o circuito, a fiação, os disjuntores, o sistema de proteção, acionamento, né? Que nós já falamos aqui na disciplina e vamos falar mais algumas vezes. Muito bem. Então, assim, numa residência, o principal a se atentar aí a essa tomada de uso específico são os chuveiros, tá? Chuveiro, você tem de várias potências, mas aí comumente vocês vão utilizar aí chuveiro de 4.500 watts ou 5.400, tá? 6.000. Chuveiros de maiores potências também, mas essas são as duas potências mais comuns aí que vocês vão achar. Então, enquanto micro-ondas aí é 1.200 watts, o chuveiro tem essa potência. O chuveiro, né, vocês já podem observar claramente que até a fiação ela é mais grossa, né? Você não tem tomada, né? Você não coloca tomada lá em cima do chuveiro.
A fiação vem direto, até porque um ponto de tomada é muito perigoso, porque é um ponto de junção, né? E quando você tem um ponto de junção, você tem a chance de aumentar, né, o calor ali, a resistência. E ali, aí você coloca mais ainda em risco o seu circuito elétrico. Tá? A secadora de roupa, apesar de ser considerada aí um luxo, né? Porque né, nosso país aí, tropical, possuindo calor a boa parte do dia é suficiente, né? Para poder secar as roupas, né? A ventilação, umidade, tudo isso contribui. Mas não deixa de ser um dispositivo aí, né? Que possa estar presente, tá? Então, na verdade, quando você tem dispositivos que demandam alta potência por um determinado tempo, né, e essa alta potência aí a gente citei aqui alguns valores, né, há que se pensar nesse circuito como um circuito específico. Então, ele vai ter uma tomada, né, específica para ela, e um circuito dentro da parede, né, que vai sair com a fiação até chegar lá no quadro, com um disjuntor também, um valor diferenciado. A ligação de aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem o uso de tomadas, é o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, esses conectores, né, esse conector que eu estou em destaque aqui, né, que a gente vê nos chuveiros, pode ser de porcelana, de plástico. Ele hoje, né, ele é utilizado aí constantemente, é o que devemos utilizar, tá? Antigamente a gente possuía poucos conectores, né? Não era muito usual usar conector, fazia-se o uso da emenda mesmo em fita isolante, né? E aquilo durava pouco, aquilo durava muito pouco. Rapidinho você sentia o cheiro de queimado, né? Daquela fita isolante, começava a derreter, e aí com isso, né, escurecia toda a fiação, começava a derreter, e aí você tinha que vir, cortar o fio, refazer. Né? Então, na verdade, a emenda, com fita isolante e tudo mais, ela também precisa ter, né, uma certa... Você tem que escolher, saber onde você vai fazer, porque se passa ali uma corrente com valor maior, vai promover um aquecimento, né? E uma perda ali, um consumo, uma perda jáulica, né? Ou seja, a energia elétrica vai estar sendo transformada em calor, e fora os riscos de segurança. Tá? Muito bem. Quarto ponto aí, condições para se estabelecer a potência agora. A potência de uso específico. Então, atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Toda vez que você for manipular um dispositivo, seja ele, né, residencial ou na sua no processo agrícola dentro dos ambientes, né? Sei lá, se você vai conectar ali uma trituradora de capim, se você vai usar ali uma debulhadora de milho, a máquina que você vai plugar, né, naquele determinada tomada e tudo mais. Você precisa saber as características elétricas dela. Então, a potência, corrente, né, a tensão, para que você possa fazer um bom uso, saber se aquele circuito elétrico, aquela tomada ali, você vai ter problemas ou não. Muito bem. Então, quando a gente vai comprar até mesmo um eletrodoméstico, a gente tem que ficar ciente dessa potência. E hoje possuímos muito mais dispositivos elétricos, né, dentro de uma cozinha, por exemplo.
Então, hoje você tem aí uma pipoqueira elétrica, né? Que também chega nos seus 1.000, 1.200 watts. Vocês podem observar que até o cabeamento dela, a tomada dela, é um pino mais grosso, porque ali vai passar uma corrente maior. Você tem que aquecer de forma rápida e um aquecimento maior. Né? Então, você vai precisar de uma potência maior. E aí, você vai colocar em qualquer tomada, você pode gerar esse problema de aquecimento. Né? Só que você vai usar aquela pipoqueira ali 30 segundos, 40 segundos, né? Então, por isso que na maioria das vezes ela não vai gerar um dano. Mas o uso contínuo dela, periódico, né? E você vai usar de vez em quando também. Aí já é um problema. Aí já é um fator problemático. Então você tem que pensar nas características elétricas, no circuito elétrico que você está plugando, né, a tomada, e você tem que olhar também o tempo de uso. Tá? Mas principalmente aí as cargas indutivas, que tem motores e aquecedores, né, cargas resistivas, ver essa potência nominal do equipamento, tá? Então as plaquinhas que vêm, as características, né, para fazer o bom uso. Muito bem. Então, para se prever a carga de pontos, né, de tomadas, é necessário primeiramente prever sua quantidade. Essa quantidade, segundo os critérios estabelecidos a partir de um cômodo, em estudo fazendo-se necessário ter aí, ó, área, perímetro, ou o valor da área do perímetro. Então, quer dizer, como é que a gente padroniza, como é que a gente sugere uma certa recomendação dentro, né, para uso de tomadas? Ora, eu vou ter que fazer uso, então, da área do local, né, do perímetro, ou dos dois. Os valores das áreas dos cômodos da planta do exemplo já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde esse se fizer necessário, para se prever a quantidade mínima de pontos de tomadas. Então, aqui foi construída uma tabelinha baseado na nossa planta lá, com a quantidade mínima de pontos de tomadas de uso geral e uso específico. Então, novamente aqui, ó, você vai fazer uma tabela com os cômodos, tá? As dependências, a área, em metros quadrados, o perímetro, né? Então, por exemplo, das paredes, você tem lá, né, uma 3,25 por 3,5, mas você tem duas paredes, né? Você tem um retângulo lá, que você tem duas paredes de 3,25 e duas paredes de 3,5. Então, na verdade, você tem um perímetro, se a gente colocar isso aqui de forma linear, né, planimétrica, você teria aí 12,6 metros lineares. Né? E aí você separa se naquele cômodo você vai ter tomada de uso geral ou tomada de uso específico. Tá? Então, olha lá, a cada 5 metros, conforme a norma lá em cima falou para a gente, a cada 5 metros, tá? Eu seleciono uma tomada, a cada 5 metros linear. Isso porque eu estou trabalhando na sala, tá? E eu posso considerar aí acima, né, o restante aí, acima de 3,5 mais 1. Mas aqui considerou, né, esse restante aqui de 2,6 mais uma tomada. Então, quer dizer, você pode atribuir aí o 3,5 também equivale a outros locais, né? Então, sugeriu-se aqui, tá, pessoal? É sugestão isso aqui, baseada na norma. Então, sugeriu-se aqui 3 tomadas. E tomada de uso específico, nenhum. Tá? Ou seja, não tem nenhum equipamento específico que eu vou colocar na sala. Já na copa,
já na copa, eu tenho um perímetro linear de 12,3, e aí a copa já é um local em que muda o entendimento e a norma, né? E a gente passa a trabalhar com 3,5 metros. Por quê? Porque a chance de eu ter mais equipamentos de uso aqui na copa é maior. Então, a cada 3,5 metros, eu seleciono uma tomada. E posso, né, a fração que sobrar, incluir mais uma tomada. E de uso específico também eu não tenho, não vou considerar nenhum. Na cozinha, também baseado na área ou no perímetro, eu tenho aí um perímetro tal, né? A norma me diz para considerar 3,5 metros, a cada 3,5 metros, eu considero aí uma tomada. 4 tomadas. E assim a gente vai fazendo, tá? Agora para o dormitório 1, dormitório 2, né? Eu tenho aí praticamente o mesmo tamanho, né? E aí eu já atribuo o dormitório 5 metros. 5 metros. Então, quer dizer, a gente vai vendo que vai nascendo o número de tomadas específicas, né? De tomadas gerais, nos cômodos, e específicas só onde? Na cozinha e praticamente no banheiro e área de serviço. Então, onde que eu vou ter específica, né? Eu vou ter aí na cozinha, onde, se eu quero instalar uma torneira elétrica, né? Onde é muito frio né, para lavar a louça e tudo mais. Geladeira. Hoje, a geladeira nem é mais um problema tanto, tá? Apesar dela ficar ligada constantemente. A potência, né? As potências das geladeiras são menores. Então, acaba que o circuito aguenta. Mais realmente aqui o micro-ondas hoje. Micro-ondas. E aí no banheiro, olha só a observação. Né? Área inferior a 6 metros quadrados, não interessa o perímetro. O banheiro é uma área, o banheiro, área de serviço, estão cada vez menores, né? São partes da residência cada vez menores, mas tem uma demanda alta de potência, que é no caso do chuveiro elétrico. Então, na verdade, você vai usar uma tomada na pia, né, para conectar um barbeador elétrico, um secador, tudo mais, e um chuveiro, que aí já é especial, né? E na área de serviço, você vai ter ali para conectar a máquina de lavar, a secadora, né? Então, você pode ter aí algumas, no caso aqui foi considerada 2, né? De uso geral, e aí específico para máquina de lavar roupa, máquina de secadora, né? Que aí são tomadas que vão ficar fixas. A máquina você não fica mudando ela de lugar, né? Você projeta ela para ficar num determinado lugar e ela vai ficar ali. Só que ela tem uma potência maior e um uso também maior. Ela fica ligada por vários minutos. Bom, pessoal, por mais que eu esteja falando isso, né, de forma residencial, a instalação elétrica, ela é para dispositivos elétricos. Então, se eu vou usar iluminação, ou se eu vou usar algum equipamento que eu vou plugar, tá? E trabalhar com ele. Então, devido à gama de uso que pode se ter, né, de forma indoor, vamos dizer assim, né, principalmente no ramo agrícola, onde você tem aí diversos dispositivos que podem fazer diversas operações, né, trabalhando em tensão aí de 110, né, 220. Então, os cômodos, né, as dependências, elas precisam ter esse projeto elétrico. Por mais que a gente esteja estudando um projeto bem residencial, né, a gente consegue externar isso aí para um caso mais específico, tá? Que vai ser o caso de vocês. Quando vocês forem aí fazer um projeto de uma oficina, dentro de uma propriedade rural, dentro de uma, sei lá, um cômodo para os funcionários ou para determinada operação, igual vocês viram, né?
dentro das visitas técnicas aí que vocês fizeram, vocês viram cômodos específicos, às vezes, para fazer um determinado processo, né? Você precisa de tomada de uso geral, né? Para plugar alguma coisa ou outra, e de específica para motores, né? Cargas indutivas ou equipamentos específicos. Né? Então, se você, no caso, né, vai trabalhar um dispositivo específico, naquele lugar, uma casa de bombas, por exemplo, aí você vai ter que, né, você vai ter, no caso lá, ligações elétricas específicas para aquelas bombas. Então você vai fazer todo o dimensionamento baseado na potência. Então, muda um pouco o cenário. Bom, prevendo agora cargas de pontos de tomadas de uso geral específicos. Tá? Então temos aqui novamente, né, as dependências. Para você ver como é que essas tabelas são muito importantes. O uso dessas tabelas ajuda você a organizar o seu projeto, independente o que seja, tá? Se vai ser residencial, se vai ser comercial, industrial, tá? Então você tem aí a dependência, você tem a área, você tem o perímetro, né, somando de forma linear, né, as paredes em conjunto, e você tem aí as sugestões das quantidades de tomadas de uso geral e específico. E aí, agora eu vou atribuir para cada tomada, né, o que a norma me sugeriu. Então, a norma me sugeriu que em ambientes, por exemplo, como a sala, a cada ponto de tomada eu reservo 100 volt-ampere. Vocês lembram que lá na parte de distribuição de energia elétrica da propriedade rural, a gente utilizava certas... também nós fizemos uso de certas regras assim, né, para distribuição de potência. Então, por exemplo, a gente pegou lá naquele exemplo da apostila, nós pegamos lá uma propriedade que tinha, por exemplo, a sede, aí na sede tinha essa distribuição. Tinha lá uma oficina, e dentro da oficina você tinha lá determinados equipamentos que o pessoal usava ao longo do dia. Né? Então, você pegava lá e fazia uma estimativa de potência. Olha, lá utiliza-se um esmeril, furadeira, tantas horas por dia, né? E que geralmente com uma potência lá de tanto, 100 watts, por 1.500 watts, 300 watts. Então fazia aquela estimativa pelo tempo. E aí com isso você conseguia ver durante determinadas horas do dia picos de potência, e a partir daquela potência você selecionava a característica de potência, a demanda de potência daquele ambiente. Por quê? Porque a soma das potências, né, é que vai definir o cabeamento, os sistemas de proteção e acionamento e o transformador. Então, quer dizer, a gente faz todo o dimensionamento, não só, né, da parte interna, mas também da parte externa. E vocês vão poder fazer isso. Né? Como engenheiros agrícolas, vocês vão pensar nisso aí. A Energisa vai entregar para vocês o cabeamento até o transformador. Do transformador para dentro é com vocês. Quer dizer, claro, né? Vocês vão ter conhecimento, tá? Certa habilitação sobre isso, mas é bem provável que vocês vão trabalhar com um engenheiro eletricista, né? Uma pessoa mais específica daquela área, para garantir todas as circunstâncias, né? A boa operação. Mas, enfim, é importante que vocês tenham noção. E eu tenho certeza que, a partir dessa disciplina, vocês vão ter uma noção, né, muito mais completa sobre isso. E essa noção, ela faz parte, né, da formação profissional de vocês. Então, vocês não vão ter certas, né, as habilitações que o engenheiro eletricista vai ter, que um técnico eletricista vai ter. Mas você vai ter noção do que aquilo ali precisa, né? Do que aquilo ali vai demandar. Bom, então aí a gente começa a fazer a previsão de carga.
baseado na quantidade de tomadas que foi definido, que é baseado no perímetro, na área, e baseado no lugar, né? Se é área molhada, se não é, né? Se demanda mais dispositivos e tudo mais. Bom, já na Copa, por exemplo, eu tenho 4 tomadas de uso geral, em que aí eu seleciono, né, 3 para trabalhar com 600 VA, conforme a sugestão da norma, e a cada, né, essa excedente, né, que foi baseado no restante do perímetro, eu posso considerar 100 VA. Então a mesma coisa foi feita para a cozinha, né? Só que na cozinha, além das 4 tomadas de uso geral, eu coloquei 2 aqui de uso específico. Uma para torneira elétrica, que aí ó, é 5.000 watts, é um chuveiro, né? E a geladeira, por exemplo, de 500 watts. Hoje, geladeira, tudo bem, você tem geladeira de vários tamanhos, né? Mas comumente aí você encontra geladeira de 300 watts, né? Sem freezer, né? Só com congelador. Então acaba que a geladeira nem entra tanto assim, né? O principal mesmo é o micro-ondas. Os dormitórios aí, você já considera aí 100 VA para cada tomada. O banheiro, aí você tem a de uso geral, né? 600 VA, e um chuveiro, 5.600, né? 5.500 watts. A área de serviço, máquina de lavar, por exemplo, 1.000 watts. E 2 tomadas aí de uso geral. Então você vai ver, olha só, a gente está trabalhando com 2 valores, 100 VA e 600 VA. Esse valor, pessoal, não foi tirado debaixo do braço. Esse valor foi um valor definido por nós, baseado no uso, né? Baseado na experiência, né, de uso de determinados dispositivos para esses ambientes. Muito bem. Nesses cômodos que tem o asterisco, né, optou-se por instalar uma quantidade de tomada de uso maior que a quantidade mínima calculada, que foi o restante, né, sobrava um certo tamanho, né, que é esse 2,6 aqui, né, esse 2,6, esse 1,8, e optou-se por acrescentar, né, uma tomada a mais. Muito bem, reunindo todos esses dados obtidos aí, olha só, agora a nossa tabelinha está crescendo. Então eu tenho a dependência, eu tenho a área, eu tenho o perímetro. Agora eu tenho ponto de iluminação, que eu já fiz, né, na aula passada. A quantidade de tomada de uso geral e específico e a potência selecionada para aquele ambiente. Então, quer dizer, a gente fez essa mesma tabelinha lá para a propriedade rural, considerando uma estimativa, né, dos ambientes. Agora a gente vai fazer uma tabelinha para cada ambiente, para que a gente possa selecionar, definir os disjuntores, né, do quadro geral, o sistema de proteção e a fiação interna. Você vê que a gente fez toda aquela quantidade de cálculo e dimensionamento para a gente chegar nas fiações que levavam, né, os ramais lá do distribuidor central, depois do transformador, para cada alimentador, né, que a gente chamou. Então você tinha vários alimentadores. Aqueles alimentadores tinham, depois que passava do medidor, inclusive, né, do transformador, ia para o medidor, aí você tinha um sistema de proteção geral, um aterramento, e aí você tinha os alimentadores. Cada alimentador tem seu quadro, e daquele quadro você tem ali um outro aterramento, um sistema de proteção, e aí você tinha um cabeamento. E aquele cabeamento nós calculamos, né? E obviamente pela potência que lá na ponta ia ser demandada. Bom, então a sala aí ficou com essa potência de 400 watts, 400 VA,
A de uso específico, não tem. A copa, 1.900, né, a potência aí, volt-ampere total, né, somando as 4 tomadas. A cozinha, 1.900, aí você já começa a especificar, né, torneira, geladeira, dormitórios, banheiro, aí sim, chuveiro aqui no banheiro, 5.600. Área de serviço, que você tem a máquina de lavar, né, então você tem a parte de uso geral e a parte específica. Tá? Bom, você chegando a um total aí de potência, né, demandada de 6.900 volt-ampere para uso geral e 12.100 watts para uso específico. Tá? Para obter a potência total da instalação, faz necessário calcular a potência ativa, né, e somar as potências ativas. Então, quer dizer, a potência, né, o que é essa potência ativa e tudo mais? Lá em eletrotécnica, a gente viu isso aí. Né? Então, agora, a gente entra um personagem, né, no quesito potência, que é exatamente o fator de potência. A gente sabe que aquela potência que é fornecida, né, que a gente utiliza aqui, né, essa potência volt-ampere, né, a gente considera essa potência como de nome aparente. Tá? Ela é uma potência que dentro dela parte vai ser transformada em trabalho e parte dela vai ser perdida. Ou transformada em calor, ou transformada em indutância, né, em energia indutiva, né, no caso dos motores e tudo mais. No caso das resistivas, vão ser transformadas em calor. Então, quer dizer, nós temos que considerar essa perda, tá? Porque ela pode ser significativa. Então, na hora de fazer esse levantamento da potência total, a gente tem que pensar nisso aí. E aí o cálculo da potência ativa de iluminação e pontos de tomadas de uso geral pode ser definido por essa regrinha aí, ó. Estou apresentando aqui agora. Então, olha lá, a potência de iluminação que a gente calculou, né? Foi essa daqui, ó, de iluminação, foi 1.080 volt-ampere. E aí adota-se o fator de potência para iluminação como sendo 1. O que significa esse fator de potência sendo 1? Que nada foi perdido, tá? Que a iluminação foi convertida, a potência de 1.080 ela vai ser totalmente convertida em trabalho. Qual que é o trabalho dela? Produção de luz. Então, o fator de potência é como se a gente não considerasse as perdas, tá, da potência na iluminação. Agora, já para tomada, né, aí a gente tem que acrescentar. Por quê? Porque todo dispositivo que a gente usar, a maioria dos dispositivos, né, vai ter a perda. Principalmente aí os eletrodomésticos que têm motores, né, eu vou ter perda ali em cima. Então, a norma sugere adotar um fator de potência de 0,8. Então, olha lá, a potência de pontos de tomadas de uso geral foi definido ali, foi calculado 6.900 volt-amperes, né? Que é esse aqui, essa segunda. O primeiro foi esse aqui, de iluminação. Esse aqui, né? Então, aqui, iluminação. Aqui é tomada de uso geral e aqui tomada de uso específico. Então, 6.900 volt-ampere. Só que eu vou considerar um fator de potência 0,8. Então, na hora que eu multiplicar aí 6.900 por 0,8, vai dar 5.520 watts aí, olha só, já até muda. Então, aqui era volt-ampere, aqui agora vai para watts. Então, na verdade, eu vou fazer essa conversão aí. Então, qual que vai ser o cálculo da potência ativa total? Vai ser a iluminação, 1.080, a tomada de uso geral, 5.520, e a potência ativa, ela já foi, essa potência ativa aqui, ó, de 12.000, ela já é considerada, tá?
ela já tem dentro dela, ela já foi dada em watts. Tá? Então, quando o fabricante te dá a potência dela em watts, né, ele já tá te mostrando qual que é a potência que vai ser transformada realmente em trabalho. Então, tá aí, ó, 1080, 5520 e 12100. Quando eu somo tudo aqui, ó, eu acho 18.700 watts. Tá? Ou 18,7 cavalos. Em função da potência ativa total prevista para a residência, que se determina o tipo de fornecimento, tá? A tensão de alimentação e o padrão de entrada. Então, olha só, a gente vai fazendo a engenharia reversa. A gente prevê o que vai ser conectado lá na ponta para a gente ir fazendo o dimensionamento anterior. Né? Foi a mesma coisa. Nós fizemos lá no tópico anterior, né, de estudo na disciplina, o que a gente utilizar na oficina, no cômodo de ração, na sede, em todas as edificações da propriedade rural. Então, fazia-se uma estimativa para quê? Para calcular, né, o tipo de fornecimento, a alimentação, o transformador, né, as distâncias, a bitola, né, dos cabos e tudo mais. E aí agora o próximo ponto, né, que é esse tipo de fornecimento, nós vamos ver amanhã, tá? Na aula de amanhã a gente começa, vamos parar por aqui hoje. E esse tipo de fornecimento, tá? Aí vai depender ele é, obviamente, né, padronizado. Nós temos aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, que tem suas diretrizes, e, obviamente, as concessionárias trabalham com essas diretrizes, né? Mas tem particularidades. Então, a Energisa tem algumas particularidades, tem algumas normas próprias, tá? Mas a maioria é comum entre todas elas. Mas quem que vai te dar esse fornecimento de tensão aqui, na nossa região, é a Energisa. Então, ela que vai te exigir o uso de determinadas questões na norma, para poder, por exemplo, você aprovar um projeto, né, de uma residência ou de uma instalação na prefeitura, por exemplo. Bom, então, gostaria de parar por aqui. Tá? Você vê que é muito simples isso que a gente, né, estudou, não tem mistério nenhum, né? E a gente vai ver que instalações elétricas é algo bem simples, né? Assim, o projeto. Claro, quanto mais coisas, quanto mais cômodos, quanto mais dispositivos você vai usar, mais complexo vai tornando, mais cálculos você tem que fazer, né? Dimensionamentos, levantamentos, mas não é um bicho de 7 cabeças. Tá? E a gente está pegando um caso simples, e aí, independente de onde você estiver, né? Ou a regra da sua concessionária, você consegue se adaptar. Tá? Então, aqui o que eu estou passando é o basicão mesmo, e aí depois fica muito mais fácil vocês externarem, né? Vocês ampliarem o específico que você, né? Da onde você estiver trabalhando. Tá? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma coisa que não entendeu? Ô, professor, com relação à altura das tomadas, tem a norma exige alguma altura específica? Sim. Nós vamos ver isso aí. Eu vi, vai ver, né? Eu vi só Né? a parte da área molhada, né? De banheiro, essas coisas. Aqui nesse material da Schneider, se eu não me engano, na verdade, os próprios fabricantes, às vezes, de materiais já sugerem, tá? Mas a norma, ela apresenta para a gente alturas, tá? Sugestões. Não até dos interruptores e tudo mais, tá? Isso é normatizado, tá?
É claro que você vai, às vezes você vai numa determinada casa, numa residência, e você vê alturas diferentes, né? Porque a norma, ela sugere, tá? Ela sugere e as pessoas fazem. Mas né, os projetos são construídos, mas eventualmente tem variação. Mas é igual, por exemplo, as pias, né? As pias, a pia da cozinha, pia, lavatório, né, do banheiro, aquele tamanho é padronizado, tá? Aquele padrão, a altura é padronizado, é normatizado, né? Agora, eventualmente, você pode chegar num determinado lugar e tá maior, menor, né? Por decisão né, da construção, enfim, a altura dos interruptores, né, o liga e desliga, né, da iluminação, tomadas, tudo isso é normatizado. A norma te sugere, né, alturas, e que quando você vê que aquilo ali está mais tá mais alto, mais baixo, você sente, a pessoa sente, porque ela vê que aquilo ali está fora do usual, do comum, ou da maioria, né? Que a maioria adota. Então você vê que tá fora de compasso. Então, porque a pessoa adotou um outro valor que está fora do comum que as normas sugerem. Tá? Mas tem sim, tudo isso é normatizado. Tá? Beleza. E com relação ao projeto? Pois é, o projeto vai ser o seguinte. Eu estou vendo com o Thiago, tá? O técnico, ele vai passar para vocês plantas, e aí nós estamos estudando quais plantas serão essas. Tá? E aí vocês vão fazer essas mesmas, as tabelinhas, esses cálculos, tá? Para essas plantas. Então aí ele vai dar um suporte no AutoCAD ou no software qualquer aí que vocês queiram utilizar para vocês efetuarem os desenhos. Tá? Então vai ser basicamente isso. Vocês vão pegar o cenário e aí a partir daquele cenário vocês vão construir, fazer todo o levantamento, né, de cargas, de potência e tudo mais. E aí vão fazer o desenho. O projeto, né, que o projeto é o desenho mais os valores, né, as quantidades, os materiais e tudo mais. Então vai o cabeamento, tomadas, interruptores, tá? E tudo isso a gente vai vendo aí ao longo desse manual. Esse manual ele é bem pedagógico, tá? Por isso que eu estou adotando ele. Ele é bem pedagógico, utilizado aí em diversos lugares, porque a gente tem pouco tempo e precisa ter um entendimento mais global, né, sobre isso. Então esse manual ele aponta esses diferentes pontos de uma forma mais simples, mais fácil de entender, né? Mas instalações elétricas é uma ciência, né? Então você pode ir adentrando a cada ponto e tornar isso muito mais complexo, tá? Mas à medida que a gente for estudando, nós vamos, principalmente na hora do projeto, for se aproximando do projeto, aí vai vir essas questões de altura, posicionamento, tá? Definição da quantidade e tudo mais. Né? Quantidade de tomadas, quantidade de luz. Tá bom? Já tem uma data para o projeto, professor? A data de apresentação, sim, que eu passei para vocês aula passada o nosso novo cronograma, né? Não, mas que o senhor vai enviar o projeto para a gente começar? Assim que mais rápido possível, tá? Eu vou ver se essa semana eu já fecho com o Thiago aí essas plantas para que vocês já possam ir trabalhando. Se não for essa semana, é a próxima. Até porque a gente tem só esse mês, né? Não quer dizer, nós temos aí 4 semanas. Então, certamente vai ser essa semana mesmo, para vocês terem aí
três semanas para desenvolver o projeto. Beleza. Tá bom? Mas é coisa simples, tá? Não vai ser nada complexo, não. Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Vou parar a gravação aqui, encerramos a aula.